nós vamos hoje apresentar, o título da palestra, na realidade, né, são as características nutricionais e o perfil químico de óleos e coprodutos que são obtidos a partir de nozes e oleaginosas nativas do Brasil e que foram obtidas a partir de tecnologias limpas. Né? Antes de começar a falar desses produtos, desses óleos obtidos, dessas matérias-primas nativas brasileiras, né, que a gente pode até se referir a elas como novas, muitas vezes eu vou falar em novas matérias-primas, na realidade elas não são novas, né, elas são matérias-primas nativas brasileiras. Quando a gente fala novas matérias-primas, a gente está se referindo ao fato dessas matérias-primas não serem matérias-primas comerciais, elas são matérias-primas consumidas e conhecidas regionalmente. Então, o estudo dessas matérias-primas é muito importante para que a gente conheça o potencial, não só nutricional dessas matérias-primas, mas o potencial tecnológico, de como a gente pode usar essas matérias-primas. E não só as matérias-primas, mas o que a gente chama agora de coprodutos, né? Nós não chamamos mais de resíduos, porque esses coprodutos são bastante ricos também do ponto de vista nutricional e químico, podem ser utilizados como ingredientes ou como alimentos mesmo, né, em formulações de outros alimentos, como ingredientes, inclusive como aditivos, a partir da obtenção, por exemplo, de extratos. Quando a gente conhece esse potencial, tanto nutricional quanto tecnológico, é possível obter incentivo para não só a utilização, mas a produção dessas matérias-primas. O Brasil, que tem uma biodiversidade muito grande, então nós podemos incentivar a produção dessas matérias-primas, porque normalmente elas são produzidas no esquema de extrativismo. Quando a gente valoriza a produção no esquema mais organizado, a gente pode incentivar, né, esses pequenos produtores, e aí a gente tem uma questão socioeconômica muito grande. Nós temos que contextualizar essa palestra, eu gostaria também de contextualizar, nesse cenário atual, né, que é o cenário de pandemia, que nos pegou, eu acho que a todos, né, de surpresa, e que está nos fazendo refletir muito no modelo econômico e no modelo de produção de alimentos, né, principalmente o modelo de produção massiva de alimentos. Então, na academia, muitas vezes, quando a gente aparece com uma matéria-prima nova, ou com essas tecnologias que a gente chama de verdes, ou tecnologias limpas, muitas vezes a gente é questionado a respeito da produção comercial. São duas perguntas, normalmente, que surgem, né, quando a gente apresenta esses trabalhos. Primeiro, a produção comercial. Isso é produzido comercialmente? Não, não é. Ah, então não interessa. Essa tecnologia é viável do ponto de vista econômico? Não, não é viável ainda porque a gente não tem produção em escala, então não interessa. Eu acho que esse tipo de comentário, né, de observação, ele vai sofrer uma certa mudança, porque quando a gente começa a rever o modelo econômico e de produção, talvez, né, essa questão da sustentabilidade, das tecnologias limpas, da pequena produção, tenha que começar a ser implementada imediatamente, coisas que a gente estava pensando para um futuro, ou estava ainda discutindo em termos muito acadêmicos, talvez tenha que começar a ser disparados em breve. Eu vou começar ela falando da composição nutricional, né, e principalmente quais são os compostos bioativos que estão presentes nas nozes, para depois a gente passar para alguns resultados que a gente tem para essas 4 matérias-primas, que é a castanha de xixá, a castanha amunguba, né, que é uma oleaginosa, a castanha de sapucaia e o pracaxi. Nós resolvemos focar essa apresentação com essas 4 matérias-primas. Não são as únicas que estamos trabalhando, né, já trabalhamos muito com o nosso pecan, estamos trabalhando com a gurgueia também, mas são
Então, tem aí uma parte do passado, uma parte que está no futuro, e muitas coisas já foram feitas com essas matérias-primas, e algumas ainda em andamento, vários artigos que ainda não foram publicados, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente está pensando para o futuro, e vamos concluir a apresentação. Bom, a maior produção de nozes no mundo, né, é de amêndoas, de castanha de caju, de nozes, pistache, de avelãs, pecãs e macadâmia. Essas são as nozes mais produzidas e consumidas no mundo. Todas elas têm uma coisa em comum, elas são ricas, muito ricas nutricionalmente, nesses compostos todos que a gente precisa ter na dieta, proteínas, fibras, minerais, os ácidos graxos mono e poliinsaturados, a vitamina E, que a gente já vai depois fazer uma separação entre alfa-tocoferol e outros tocoferóis, fitosteróis e compostos fenólicos também. De uma maneira geral, todas elas são bastante ricas. Agora, vocês devem ter ouvido falar bastante, né, na televisão, em matérias na internet, que nesse momento aí de pandemia e que todo mundo precisa ficar saudável, não é momento de fazer restrição na dieta, né? Então, a nossa dieta realmente tem que ter todos os compostos, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as fibras, e aí minerais e vitaminas. Então, a gente vai ver aqui como eles são importantes também, principalmente para essa questão que a gente vai abordar também do sistema imune, né? E nesse momento também é bastante importante. No Brasil, nós vamos ter, dessas matérias todas que eu coloquei aí para vocês, produzidas principalmente a castanha de caju e também a castanha do Brasil. Já está bem estabelecido na literatura, não é mais novidade, isso aqui é praticamente chover no molhado, né? Que o consumo de castanhas, de uma maneira geral, está associado à prevenção de algumas doenças crônicas, que são aquelas doenças não transmissíveis, né? Principalmente doenças cardiovasculares, e também existem trabalhos associando com vários tipos de câncer. Então, isso já está bem estabelecido na literatura. Bom, alguns trabalhos, né, vários trabalhos, a questão das doenças cardiovasculares e o câncer está já bem estabelecida. Mas se fala também na prevenção de diabetes tipo 2, além do câncer, né, na hipertensão arterial, doenças neurodegenerativas, né, e além das doenças cardiovasculares. Bom, a ação dessas castanhas na dieta, né, seria a partir da ação sinérgica dos diferentes compostos bioativos, que a gente vai ver em seguida quais são os principais, né, com mais detalhe. Seriam esses compostos fenólicos, os tocoferóis, os fitoesteróis e ácidos graxos monoinsaturados, que a maioria delas tem, e são, que seriam os ácidos graxos que estão presentes no azeite de oliva também. Bom, então, existe na comunidade, nos órgãos, né, internacionais de saúde, já existe essa recomendação do consumo de nozes, né, por diferentes agências ao redor do mundo. Então, a gente pode mencionar o FDA nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde também dos Estados Unidos e o Departamento de Agricultura, a Sociedade Canadense Cardiovascular, o Ministério da Saúde no Brasil e a Sociedade de Cardiologia Brasileira. São algumas das instituições de saúde aí ao redor do mundo que fazem essa recomendação. E essa recomendação, ela está ligada, então, à prevenção daquelas doenças que a gente falou, né, cardiovascular e neurodegenerativas, prevenção de doenças respiratórias, de alguns tipos de infecção, diabetes tipo 2, né, seria parte de uma dieta, obviamente que a gente se incorporar essas castanhas numa dieta balanceada, né, não é em qualquer dieta que vai ter esse tipo de ação, mas uma dieta equilibrada e balanceada. E a diminuição do risco para resistência à insulina, para pressão sanguínea, a alta pressão, né, pressão alta, e risco de AVC. Então, seriam algumas questões que estão estabelecidas na literatura.
houve uma pesquisa que foi publicada em 2017, com 200 mil pessoas nos Estados Unidos que foram acompanhadas por 32 anos. E essa pesquisa chegou à conclusão que esse consumo, né, reduz as chances do surgimento da doença arterial coronariana, do acidente vascular cerebral, o AVC, né, o stroke, em inglês, em até 21%. Então, essas pessoas foram acompanhadas por 32 anos, então foi um estudo de muita gente de longo prazo. Claro que existem várias limitações num tipo de estudo desse, mas as pessoas elas eram acompanhadas, elas tinham que responder um calendário de hábitos de vida, de hábitos de dieta, né, e hábitos como álcool, fumo e outras questões, a cada 2 anos. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda de 28 gramas a 30 gramas por dia, né, de um mix de oleaginosas, que sejam consumidas pelo menos 5 vezes na semana. Então, de 28 a 30 gramas, 5 vezes na semana seria a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora, entrando um pouquinho mais especificamente no que a gente tem nessas castanhas, esses são alguns dos compostos mais importantes, né? Além dos ácidos graxos monoinsaturados e alguns poliinsaturados, aqui a estrutura molecular dos tocoferóis, fitoesteróis e compostos fenólicos. Aqui a gente está com uma estrutura de um monofenol, que é uma estrutura bastante simples, mas os compostos fenólicos podem ser uma gama bem variada, né, de polifenóis e monofenóis também. Nós vamos ver um pouquinho, com mais calma, um pouquinho de cada um. Bom, os tocoferóis, na realidade, a gente usa como... Sempre fala em tocoferóis no plural, porque, a não ser que a gente fale de um tocoferol especificamente, nós estamos falando de um grupo, o grupo principal, né? Não são únicos, mas eu vou falar dos que são mais distribuídos na natureza e que tem mais estudo também. São 8 compostos, e eles têm o que em comum? Nós vamos primeiro falar do que tem em comum aí. Essa estrutura cíclica, né, que é chamada tocol, que é um anel fenoxil, vocês veem aí na figura, esse anel fenoxil ligado àquele anel heterocíclico, que é chamado de cromanol. Então, a gente tem essa estrutura cíclica que é comum a todos os tocoferóis, e essa cadeia hidrocarbonada lateral aí, com 16 átomos de carbono, né? Quais seriam as diferenças nessas estruturas? Uma das primeiras diferenças seriam as substituições que vocês podem ver, que acontecem de maneira diferenciada, nos radicais R1 e R2 que aparecem ali à esquerda do vídeo. E vocês têm aí para alfa, beta, gama e delta tocoferol diferentes substituições. Para o alfa, a gente tem 2 grupos metílicos, no beta um só, mais um hidrogênio, no gama a mesma coisa, só que em posições trocadas, né? A gente vai trocar a posição ali do R1 e do R2, e no delta nós não temos o grupo metílico, a gente tem apenas o hidrogênio. Essa substituição aí é muito importante, porque ela vai, na realidade, definir a atividade antioxidante, né? Então, esse grau de substituição aí, o que está substituindo o está sendo substituído ali em R1 e R2, é que vai determinar esta atividade antioxidante. Vai determinar também a atividade de vitamina E, porque a gente depende de uma proteína transportadora de tocoferol para essa vitamina E chegar nas células. Então, de parecido nós temos isso, né? E de diferente, então, parecido a gente já viu, diferente é o grau de substituição, e na cadeia lateral aí vocês veem que nós temos uma cadeia que pode ser saturada, no caso dos tocoferóis, ou insaturada, nos casos dos tocotrienóis. Os tocoferóis são grupos, o grupo, né, o grupo dos tocoferóis é o grupo mais estudado, né? Os tocotrienóis têm sido bastante estudados também, mas em relação aos tocoferóis, a gente ainda tem mais estudo para os tocoferóis. E, na realidade, eu coloquei essa figurinha aí de propósito, porque na literatura, às vezes não tão especializada, a gente vê essa figura falando de família das
a vitamina E, né? E a gente já sabe que, então, às vezes, é comum ainda encontrar, né? O termo tocoferóis como sinônimo de vitamina E. Mas, na realidade, nem todos os tocoferóis possuem atividade significativa de vitamina E. Então, não é muito adequado utilizar esse termo como sinônimo, não seria muito correto fazer isso, né? O sinônimo de vitamina E, na realidade, é o alfa-tocoferol. E ele é o único, na realidade, que pode ser utilizado para estabelecer as recomendações de ingestão diária da vitamina E. E ele é o único que é usado, né, para estimar. Por isso, ele pode ser usado como sinônimo. E por que ele tem essa maior ação de vitamina E? Porque ele tem afinidade com a alfa-TTP. Essa alfa-TTP é uma proteína transportadora de tocoferol. E ele é o que tem o alfa-tocoferol tem afinidade por essa proteína transportadora. O beta-tocoferol tem uma afinidade relativa, então ele vai ter aí 50% da atividade de vitamina E quando comparado com a alfa-tocoferol. Se a gente olhar para o gama, só 10%, e para o alfa-tocoferol nós temos uma atividade muito pequena, 3% somente. O que não faz desse composto nenhum vilão, porque a gente vai ver que, na realidade, o gama-tocoferol é o que tem maior atividade antioxidante, né? Então, quando a gente vai falar em sistemas lipídicos, por exemplo, é interessante usar essas frações de gama e delta. Vocês veem aí nesse slide que a vitamina E maior é do alfa, né? Em seguida, beta, gama e delta. Quando a gente fala, então, da atividade antioxidante, nós vamos inverter essa ordem. E nós vamos começar do delta para o gama, beta e alfa. Né? Bom, então nós temos aí atividade antioxidante in vivo e in vitro, e a gente precisa diferenciar também, né? In vivo, no nosso sistema, no nosso organismo, quando a gente está consumindo os tocoferóis a partir da dieta, né, desde que eles não estejam sendo usados como aditivos num sistema lipídico, então é aquele tocoferol que está naturalmente presente nas castanhas, em todos os vegetais, e vegetais em geral, né, os tocoferóis estão muito presentes nos vegetais, né, então a gente vai ter aí uma proteção antioxidante in vivo a partir desses vegetais. Quando a gente coloca frações que tem poder antioxidante no sistema lipídico, esse tocoferol, ele já não serve mais como vitamina E e nem para nos proteger intrinsecamente, porque ele já foi utilizado e foi oxidado nesse sistema lipídico. Então, isso é uma coisa também que às vezes não fica muito clara, e existe uma confusão entre atividade antioxidante in vivo e in vitro, que é diferente. Então, esses tocoferóis nos alimentos que a gente está falando agora, né, nessa parte de utilização, de ingestão mesmo de tocoferóis, eles atuam na prevenção das doenças cardiovasculares, câncer, e nas sementes, principalmente oleaginosas, eles protegem essas sementes da oxidação. Um exemplo que a gente sempre mostra, que não está aqui, né, que não é o tema da palestra, seria a soja. A composição de tocoferóis da soja, ela é praticamente ideal para a proteção daquela matéria-prima específica. A gente sempre usa a soja como uma referência, a referência do óleo de soja, um óleo vegetal, né, mais instáveis que tem na natureza, em função da sua composição em ácidos graxos. Estou falando daqueles óleos que a gente usa para processar e usa, assim, em grandes quantidades, né? Claro que existem outros óleos mais estáveis, como chia e linhaça, mas esses óleos a gente não usa para cozinhar, por exemplo, né? Não seria possível usar o óleo, a gente usa a semente, mas não usa esses óleos porque eles são realmente muito instáveis. Bom, então, a relação dos tocoferóis e câncer, né, é bastante complexa, a gente vai ver um pouquinho, né, o alfa-tocoferol, ele pode reduzir significativamente o desenvolvimento de câncer de bexiga, de cólon e de próstata, né, e no caso do alfa-tocoferol, o mecanismo proposto seria a inibição da oxidação do DNA. Então, o DNA, quando ele é oxidado, né, quando ele é danificado através da oxidação, pode acontecer
a formação, né, de um câncer, o surgimento de um câncer, né? Então, pode acontecer essa proteção aí do alfa-tocoferol para manter esse DNA intacto, né? Então, a gente tem aqui, seria o mecanismo de ação do alfa-tocoferol, que é esse composto com a cadeia saturada, né, com 29 átomos de carbono, 50 de hidrogênio e 2 de oxigênio. No caso do gama-tocoferol, a gente tem um outro mecanismo. Ele vai interferir na questão da apoptose. Então, provavelmente, ele ativa as enzimas caspase 9 e caspase 3, que são enzimas, na realidade, necessárias para acontecer a apoptose, que é a morte celular programada, né, no nosso organismo. Então, esses tocoferóis, na realidade, eles vão atuar, não é assim simples, né, que está colocado de maneira muito simples, mas eles, bioquimicamente, eles vão atuar em redes muito complexas de vias de sinalização celular que vão controlar a resposta apoptótica. Então, os estudos indicam que, no caso do gama-tocoferol, seria especificamente na caspase 9 e na caspase 3 essa atuação, né, desses tocoferóis. Aqui nós temos uma tabela, então, com várias castanhas, e vocês veem que o alfa-tocoferol está muito presente nas amêndoas, né, no creme, na manteiga de amêndoas, e nas avelãs, né, então, no creme de avelãs também a gente vai ter bastante alfa-tocoferol. E o gama-tocoferol está principalmente presente nas avelãs e na noz pecan, né? Além do pistache. Então, a noz pecan para a gente nos interessa bastante porque é uma matéria-prima que foi bastante estudada já no laboratório de óleos. Bom, outros compostos que a gente mencionou anteriormente foram os fitoesteróis. Aqui, gente, a gente precisa, quando mostra essas estruturas desses compostos, nós precisamos colocar junto o colesterol, porque a gente precisa fazer uma comparação com o colesterol. O colesterol é o zoosterol que está presente nos organismos dos animais. E os fitoesteróis seria a estrutura que está presente nos vegetais, mas como está exclusivamente nos vegetais, é chamado de fitoesterol. Bom, aqui a gente também precisa fazer ver a parte semelhante e a parte diferente da molécula. São moléculas extremamente parecidas, né? Então, elas têm uma estrutura comum, esse anel tetracíclico, que é o peridrociclopentano-fenantreno, tem que sempre pensar para falar essa palavra, este palavrão, na realidade, né? Então, a gente tem essa estrutura cíclica e complexa como uma semelhança. Nós vamos ter uma dupla ligação, se vocês olharem todas as estruturas, ali no carbono 5, que está colocado lá no colesterol, nós estamos indicando carbono 2 e 5 lá na estrutura do colesterol, além do 22 e do 24. Ali naquele carbono 5, nós temos uma dupla ligação. Também é comum a todas essas estruturas. A outra coisa em comum é um grupo 3-beta-hidroxil, ou seja, uma hidroxila lá no carbono 3. Falei 2, mas na realidade é 3, tá? Sem óculos. Então, a gente tem essa hidroxila ali no carbono 3 da estrutura, essa insaturação, e o que vai mudar? Esses fitoesteróis vão ser diferentes do colesterol porque eles possuem, os fitoesteróis, 28 ou 29 carbonos. O colesterol possui só 27. Né? Além disso, né, ele possui 27 carbonos, então não possui nenhum grupamento metílico ou etílico, ou insaturações na cadeia lateral. Tá? A gente vai ver, principalmente na parte C ali, ó, nós temos algumas estruturas com presença de insaturação na cadeia lateral, né? Além de grupamentos que a gente vai ver que podem ser grupamento metil ou etil, que vão estar
ligados lá a partir do carbono 24. Então, se vocês olham o carbono 24 lá no colesterol, nós vamos ter ali mais 3 carbonos. Em todas as outras cadeias, nós temos uma extensão ali, né? A partir desse carbono 24. Então, a nossa sorte é que, na realidade, os fitoesteróis são muito parecidos com o colesterol, mas essas pequenas diferenças vão fazer toda a diferença no nosso organismo, né? Quando a gente for ingerir esses fitoesteróis. Outra coisa que é igual, que eu acho que eu não mencionei, seria... Ah, não, o grupo hidroxila a gente mencionou também, né? Então, essas pequenas diferenças aí na cadeia lateral ali, né? Que vai acontecer a partir ali daquele carbono 24, e a presença das insaturações vai fazer a diferença metabolicamente no nosso organismo. Então, nós temos aí o beta-citosterol, coloquei aqui para vocês porque é um dos mais, de ocorrência maior na natureza, né? Ele também é um dos principais fitoesteróis na natureza e também é o que está em maiores concentrações no nosso sangue. Então, no nosso plasma, o beta-citosterol aparece em maior concentração porque ele está mais distribuído na natureza, né? Além do beta-citosterol, nós temos o campesterol e estigmasterol, que são muito comuns em todos os vegetais, né? E, em função da similaridade da molécula, mais das pequenas diferenças, o que eles fazem? Os fitoesteróis diminuem o LDL colesterol, tá? Eles são capazes de diminuir o LDL colesterol. Os fitoesteróis são um dos primeiros grupos de compostos que entraram na lista de compostos com a alegação funcional na Anvisa, por esse efeito. Esse efeito já está muito comprovado. Esse tipo de estudo é feito desde a década de 50, não é novidade, né? E esses fitoesteróis são incorporados nas margarinas. Margarinas funcionais, né? A gente tem, no Brasil, um dos produtos mais conhecidos, eu acho, uma margarina que é funcional porque tem esses fitoesteróis. Obviamente, eles não aparecem assim dessa forma tão simples, né? Eles o beta-citosterol é hidrogenado, e aí a gente vai retirar aquela insaturação ali do anel, vai hidrogenar esse beta-citosterol, vai produzir beta-citostanol, vai esterificar com ácido graxo para aumentar a solubilidade e depois vai adicionar na margarina para esse citostanol ficar mais solúvel nesse sistema, né? E aí, sim, esse produto consumido diariamente, com parte da dieta, né, 30 gramas por dia, se não me engano, pode reduzir entre 10% e 15% do colesterol sanguíneo. Isso já bastante comprovado na literatura. Mecanismo de ação. Competição. Competição por quê? Porque, na realidade, ele tem a estrutura muito semelhante. Então, como ele tem essa estrutura semelhante, vai se ligar nas micelas que transportam o colesterol no nosso organismo, né? Principalmente o LDL colesterol. Ele se liga, mas o fitoesterol, ele pode estar ligado aí porque tem uma afinidade até maior, né? Porque ele é um pouquinho mais hidrofóbico. Bom, ele se liga, mas ele não é absorvido. A absorção dele no intestino é de 5%. Só para vocês terem uma ideia, o colesterol no intestino, a gente absorve 50% do colesterol ingerido, nós vamos absorver. No caso dos fitoesteróis, só 5 vão ser absorvidos. Então, na realidade, ele se liga na micela e vai ser excretado. Como o colesterol não foi ligado na micela, vai ser excretado também, junto com o fitoesterol. Todo mundo é excretado e aí está o mecanismo de diminuição desse colesterol sanguíneo. Bom, outro mecanismo seria um mecanismo que não tem a ver com a questão da absorção, seria um mecanismo de alterar algumas proteínas que estão envolvidas no metabolismo do colesterol. Então, está sendo estudado esse mecanismo também, a gente vai ver depois no finalzinho, que é a questão da proteômica, né, metabolômica, lipidômica, todas essas técnicas super avançadas, né, que a gente pretende começar a fazer também. Bom, fitoesteróis, beta-citosterol, nós vamos ter ele em bastante mente, porque é o que tem mais ação na redução do colesterol, beta-citosterol que está nos alimentos, e é ele que a gente vai hidrogenar
em termos de processo, né, de alimentos, para incorporar em alimentos funcionais. Ele está presente aonde? Esse tipo de molécula também já foi sintetizada com ácidos graxos ômega 3, né, de pescado, para fazer componentes funcionais também para adição em alimentos. E os fitoesteróis estão nas amêndoas, nas avelãs, na castanha de caju, na castanha do Brasil, na noz pecan, e também em pistache. São bastante ricos essas matérias-primas. Outros compostos, os últimos aqui que eu quero apresentar para vocês, são os compostos fenólicos, e aí a gente vai ter alguns bem famosos, né? Todo mundo já ouviu falar do hidroxitirosol no azeite de oliva. O azeite de oliva é um tema para uma palestra, para várias palestras, né? Porque esse é apenas um dos compostos funcionais aí no azeite de oliva, tem vários outros. O resveratrol, que está presente em vinho tinto, né? Que é um composto bioativo também fenólico, a quercetina, que é um flavonoide, que está presente na maçã e na cebola, por exemplo, catequinas e procianidinas, presentes no amendoim, aí está uma oleaginosa, e no chocolate, no cacau, na realidade, e o ácido gálico, que é figurinha fácil, em todas, nós temos uma avelã aí, ou é uma castanha portuguesa, nós temos esse ácido gálico, figurinha fácil dessas matérias-primas. Agora, entrando nas nossas matérias-primas específicas, nós temos aí um interesse grande, porque esse Brasilzão tem 6 biomas diferentes, né, com uma biodiversidade muito pouco explorada ainda, infelizmente, né, muito pouco conhecida, né, e tem aí potencial para extração sustentável de muitas matérias-primas, aí, de óleos, gorduras, de coprodutos, né, de compostos bioativos. Isso pode ser feito, sim, de maneira sustentável, né, não em grande escala, né, então a gente pode fazer essa extração, e nós temos aí os 4 principais biomas com uma biodiversidade muito grande: Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Então, nós vamos falar principalmente de matérias-primas que vêm lá do norte, né, da Amazônia. Mas a gente tem na Mata Atlântica uma das matérias-primas que a gente já estudou bastante, que é a noz pecan, né? Então, aqui eu fiz um resumo, é um resumão do que foi feito já no laboratório. Essa palestra não é sobre noz pecan, mas nós vamos passar bem rapidamente. Então, composição e perfil químico da noz pecan, da torta que é obtida depois da obtenção do óleo, e também dessa casca da noz pecan que aparece aí na figura aí. Essa casca realmente é uma matéria-prima espetacular, tá? Que poderia ser aproveitada não só pela indústria de alimentos, mas como pela indústria farmacêutica e pela indústria cosmética. Então, a gente determinou atividade antioxidante in vitro e in vivo e em sistemas lipídicos, né? Nós colocamos os extratos obtidos em margarinas, por exemplo, nós fizemos microencapsulação e estudamos o release, né, desses antioxidantes. Nós fizemos a questão de ensaios em vivo, né, estudamos o estresse oxidativo e também os sintomas de ansiedade em camundongos que foram submetidos à fumaça de cigarro. Então, os extratos da casca de noz pecan diminuíram o estresse oxidativo nesses animais e também diminuíram os sintomas de ansiedade, né? Tiveram efeitos de proteção do fígado, né, que foram de danos no fígado que foram induzidos pelo consumo de etanol, né? A gente fez ensaios com tumor de Ehrlich e também com células, né, de câncer de mama, né, em camundongos, e tivemos resultados excelentes para esses extratos.
Nós fizemos a parte toda de perfil químico, dos fitoquímicos todos, né? Dos antioxidantes, todos esses compostos fenólicos, fitoesteróis, tocoferóis, conteúdo de minerais, de extratos da nossa pecan, das cascas obtidas por ultrassom, e quando a gente fala desses extratos de cascas, o mais importante para dizer aqui para vocês é que esses extratos, na realidade, eles foram obtidos com água quente, simulando a obtenção do chá, então água quente próxima a 100 graus, e utilizando extração assistida com ultrassom. Então, a gente teve efeitos espetaculares usando água, que é um solvente que é não tóxico, né? Então, para a questão do meio ambiente é importantíssimo. Bom, estudos mais recentes nós estamos agora em andamento, né? A crioconcentração do leite obtido, né? Através da torta de noz pecan. Esse está em andamento ainda, não temos nada publicado. Em breve, o Laércio deve estar ouvindo essa apresentação, isso é responsabilidade dele. E aqui esse resumo para vocês. Entre 2008 e 2020, 17 artigos publicados em revistas com essa temática. Então, realmente é uma matéria-prima muito cara para nós, né? Bom, essa biodiversidade aí, esses biomas, né, brasileiros, tem uma série de matérias-primas, obviamente que não são só essas, nós estamos focados mais nessas, né? Então, as duas principais, as que são mais produzidas, castanha do Brasil e a castanha de caju. Então, a castanha do Brasil, a sapucaia, a munguba e pracaxi vem da Amazônia, né, do bioma amazônico. No norte e nordeste, nós temos a castanha de caju. No cerrado, nós vamos ter baru e xixá, né? Então, são matérias-primas que vêm de diferentes regiões. E não são nem muito conhecidas e nem exploradas economicamente, porque mesmo as que são mais produzidas, a gente tem a utilização da castanha, minimamente processada na maioria dos casos, né? Agora, para as matérias específicas que a gente vai falar um pouquinho, nós temos aqui a xixá, vejam bem, uma coisa que chama muito atenção, né, esse aspecto aí vermelho do fruto, né, que vai se abrir, quando ele cai da árvore, ele se abre, e na realidade libera essas castanhas aí, né, então nós temos aí entre 100 e 180 sementes numa árvore adulta, e uma árvore, ela normalmente vai produzir 40 quilos de nozes no ano. Claro que isso sem manejo nenhum, né? Essas árvores estão na natureza aí, crescem indiscriminadamente, mas não tem manejo agronômico. Provavelmente isso aí pode ser muito melhorado. Aqui vocês têm um aspecto, né, da castanha. Ela normalmente tem um tamanho médio de 2 centímetros, um diâmetro de 1,2 centímetro. Em termos nutricionais, que a gente já fez as análises todas, né? Em termos de proteína, são ricas em proteínas, quase 20% aí de proteínas, tanto nas nozes quanto aí na torta. A casca, que é bastante, não é rica, né, bem pobre em proteínas, porque a gente vai ver aí uma quantidade de fibras muito grande nessa casca. Nós temos, nas castanhas do Brasil, que são mais conhecidas, também um valor bem próximo, e na castanha de caju, praticamente a mesma coisa, né, então, vocês veem que a composição é muito parecida em termos de proteína. Em lipídios, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, porque a gente tem uma quantidade de lipídios aí de 24% na noz, 21% na torta, que resulta da obtenção do óleo. Na realidade, essa castanha ela é conhecida como castanha light, porque ela, entre as castanhas
que a gente conhece, ela tem menor conteúdo de lipídios entre essas castanhas. Então, ela tem realmente um conteúdo de lipídio bem menor, e a gente vai ter aí o que mais nessas castanhas? Conteúdo maior de carboidratos, né? Vocês veem que tem aí 40% de carboidratos. Se vocês comparam, então, esse 25% de lipídio, quando a gente fala de uma castanha de caju, 47%. No pistache, 52,8 aí, nas amêndoas, 56, quase 57, e na castanha do Brasil, pode chegar a quase 70% de lipídios. Aí a gente percebe que realmente seria light para a questão dos lipídios, né? Porque tem uma quantidade bem menor. E aí, quantidade de carboidratos maior. Vai de um lado lá e ganha de outro. Bom, em relação a composições minerais, nós temos aí uma composição rica, né, em manganês, cobre, magnésio e zinco. São os principais minerais aí presentes na xixá. E aí, 28% das nossas necessidades diárias, né, a gente consegue com o consumo dessa castanha. 16,5% de cobre, 10% de manganês e 7% do zinco. Então, esses minerais, para a nossa nutrição, eles são muito importantes, né? O magnésio e o manganês são cofatores de várias enzimas do nosso metabolismo. Sem magnésio e manganês, essas enzimas do nosso metabolismo, que metabolizam os alimentos, que estão envolvidas na respiração celular, mesmo que são, na realidade, mecanismos bioquímicos essenciais para a saúde, para o funcionamento do organismo, essas enzimas não são ativadas sem magnésio e manganês. Então, é muito importante que esses minerais estejam presentes em quantidades adequadas na nossa dieta, né? O zinco tem uma ligação direta com o sistema imune, né? A gente precisa de quantidades traços, mas precisa para o sistema imune. E aí fica muito, muito atual a questão da pandemia agora e a nossa necessidade de reforçar o sistema imune, né? Então, quem está interessado em ter um sistema imune reforçado nesse momento, além de balancear muito a dieta, tem que caprichar aí na vitamina C, nesses minerais todos, né? Principalmente zinco e o magnésio, que tem também uma relação direta com o sistema imune. E por outra questão, né, o magnésio, ele impede alguns mecanismos inflamatórios. Então, agora, nesse momento que a gente quer escapar do Covid, aí, seria interessante melhorar a nossa dieta para esses minerais específicos, né? Então, magnésio, manganês e zinco. Bom, o cobre e o cromo, assim como o níquel, eles são necessários em quantidades muito traços mesmo, eles podem ser tóxicos, né, quando estão em grandes quantidades. O cobre também é cofator de enzimas de oxirredução, que são vitais ali para a respiração celular também. Cromo e níquel na prevenção de osteoporose, diabetes, e são benéficos também para o sistema nervoso central. E a gente precisa cuidar porque os níveis aí devem ser traços. Então, a gente tem uma riqueza aí desses minerais nessa castanha de xixá, que é bastante interessante. Uma coisa que eu vou chamar bastante a atenção de vocês aqui, seria na parte de ácidos graxos, os ácidos graxos ciclopropenoides. Então, nós temos, nessa castanha, como na maior parte das castanhas, né, uma quantidade grande de ácido oleico, só que aqui é um pouquinho diferente. Essa castanha, além de ter menos lipídio, ela vai ter, na composição em ácidos graxos, uma quantidade menor de ácido oleico. Nós vamos ver que as outras castanhas têm uma quantidade mais aproximada de monoinsaturado, que é o ácido oleico, comparado com o azeite de oliva, né? Aqui a gente vai ter realmente uma quantidade menor, tá? Então, fica com essa quantidade menor de ácido oleico e uma quantidade aí bem equilibrada entre
o somatório, né? Não o somatório, mas a quantidade de oleico e o ácido palmítico, que é um ácido graxo saturado. Então, a gente tem uma quantidade aí bem razoável de ácido palmítico, que é 26%. Se a gente somar os outros ali com esteárico, vai passar de 30% de ácido graxo saturado aí. Então, para vegetais, a gente tem uma coisa parecida que seria o algodão. Os vegetais que são mais utilizados, né, como fontes na dieta. Eu não vou mencionar o óleo de coco, porque o óleo de coco dá também, a Gisele pode ir anotando aí, tema para uma palestra só, e a gente pode ficar falando um dia sobre o óleo de coco, que é o maior mito, né, e nós temos mito na política e temos mito também na área de alimentos, e aí a maior enganação realmente seria o óleo de coco, que é realmente um milagre do marketing. Mas isso é outro assunto que vai ficar para depois. Aqui, então, a gente tem essa diferença no perfil de ácidos graxos da castanha de xixá, que é bem interessante, porque a gente tem uma quantidade aí razoável de saturados, e esses ácidos graxos que são raros, esses são realmente raros, os ciclopropenoides. Então, nós temos aí o ácido estercúlico e o malválico, e eles têm essa estrutura cíclica aí na cadeia hidrocarbonada, que não é nada comum, e por serem raros, eles na realidade servem como marcadores taxonômicos para essa família, né, Sterculaceae. Então, eles são biomarcadores aí para essa família específica de plantas. Bom, esse ácido estercúlico, ele já foi estudado, não muito, né, eu separei alguns dos estudos que eu encontrei, falta fazer bastante coisa ainda, mas eles causaram hepatoma em peixe, né, que foram alimentados por 30 dias com 100 ppm por dia desse ácido. Obviamente que esses estudos foram feitos especificamente, né, com essa dosagem aí desse ácido. E injetados em ratos, 90 miligramas, né, injeção subcutânea em ratos, inibiu carcinogênese mamária, né, câncer de mama em ratos. Isso aí seria, na realidade, um resultado aí positivo, né. Ele poderia também são alguns efeitos indicados, não são efeitos comprovados, né, poderia ter uma atuação aí de proteção de oxidação no retículo endoplasmático, né? Pode proteger do estresse oxidativo e também diminuir a inflamação causada pelo colesterol, né? Que pode levar à aterosclerose em muito baixas concentrações. Então, ele pode diminuir a inflamação. E aí, essa questão aí é bastante importante, porque a aterosclerose é um dos eventos que está ligado às doenças cardiovasculares, né? E quando a gente atua nesse mecanismo, a gente está prevenindo, na realidade, doenças cardiovasculares. Outra coisa que foi estudada foi a inibição dessa vascularização, né, nova vascularização dessa camada aí que se chama uma camada coroide, que a gente tem no olho, na realidade, né. Isso aqui foi feito em ratos, e essa camada, ela sofreu dano através de laser, né, e houve essa nova vascularização aí. Isso aí pode, na realidade, no olho, causar degeneração macular. Por quê? Porque essa camada coroidal, ou a camada coroide, ela, na realidade, ela está entre a retina e outra camada que chama esclera no olho. E ela é responsável ela supre a retina, né? São os vasos dessa camada que vão suprir a retina, a nossa retina, de oxigênio e também de nutrientes. Então, uma injúria aí pode causar essa degeneração macular. Então, seria aí um efeito interessante. E outro efeito desses ácidos seria a diminuição da fertilidade em bovinos. Então, resumindo aqui, né, a gente não teria ainda estudos suficientes para afirmar qual que seria a possibilidade de ingestão. O quanto desses ácidos seriam
tóxicos ou teriam efeito benéfico ou passariam a ter algum efeito danoso no nosso organismo e que tipo de efeito benéfico e ou efeito não esperado, né, ou não desejável no nosso organismo. Bom, uma boa notícia para quem está estudando esse tipo de matéria-prima e pensando em fazer a valorização, processamento, é que esses ácidos, eles podem ser destruídos a temperaturas altas. Então, se a gente quer usar em alimentos, seria bastante recomendável que as nozes fossem tostadas, né, e os óleos obtidos a partir da xixá fossem refinados, porque aí a gente vai ter realmente um efeito, né, de alta temperatura nesse óleo. Bom, a composição em triglicerídeos vai, obviamente, e é um resultado esperado a partir da composição em ácidos graxos, vai refletir aquela composição, né? Como a gente viu lá, os principais são palmítico, linoleico e oleico, eles estão aí na composição em triglicerídeos. Uma coisa que a gente vai ver aqui nessa apresentação é que todas essas castanhas, e a grande maioria delas, não apresenta ácidos graxos ômega 3, que é uma coisa que também a gente ouve falar. Castanhas têm ácidos graxos ômega 3. Não, castanhas não são fontes, não são ricas em ômega 3, elas são ricas em ácidos graxos monoinsaturados. Quando a gente fala de poliinsaturados, a gente tem os ácidos graxos normalmente ômega 6, que é o ácido linoleico, C18,2, né? Em termos de fitoesteróis, a gente marcou aqui os principais, e um resultado muito animador é que o principal fitoesteróis encontrado na xixá é justamente o beta-citosterol, aquele que a gente comentou, que é o mais distribuído, que realmente tem uma ação mais efetiva contra colesterol sanguíneo. Os outros dois, que são bastante comuns também, mas em quantidades bem menores, se a gente comparar, né, com o beta-citosterol que foi encontrado aqui, a concentração é muito menor, né, em relação ao campesterol e estigmasterol. E em termos de tocoferóis, a gente vai ter principalmente o gama-tocoferol. Gama-tocoferol que tem atividade antioxidante. Então, o tocoferol que está presente em maiores quantidades, a gente vai ter, então, os dois principais aí com atividade antioxidante e o alfa-tocoferol, que seria a vitamina E, em concentrações um pouquinho menor. Né? Bom, outra questão aqui, a atividade antioxidante foi determinada, né? E a gente fez, além da atividade antioxidante, os compostos fenólicos totais para fazer a relação, né? Normalmente a correlação é alta entre quantidade de fenólicos totais, que são esses compostos que têm atividade antioxidante, e atividade antioxidante. Aqui, resultados para BTS e para FRAP. E a gente tem aí um resultado maior para FRAP e não é na casca aqui, na realidade é na pele, que seria um terceiro coproduto, que não é nem a torta e nem a casca. É aquela pele que está entre a noz e a casca mais externa. Então, a gente tem naquela pelezinha que não vai ser utilizada também, seria descartada, a gente tem aí uma atividade antioxidante, uma concentração de compostos fenólicos totais maior. Então, esse coproduto é bastante interessante para ser utilizado também. Né? Nós temos os fenólicos nas nozes, mas a gente pode aí consumir a noz dessa maneira e obter os extratos a partir do coproduto que tem uma quantidade maior desses compostos fenólicos, né? E aqui a correlação significativa que foi observada quando a gente faz o teste, né, de atividade antioxidante in vitro, né, nesse caso, aqui 2 testes, BTS e FRAP, que foram feitos, e essa quantidade de compostos fenólicos totais, uma correlação bastante alta, né, de mais de 0,9. Bom, aqui a gente tem alguns resultados para os compostos fenólicos, né? Na realidade, perfil, a gente não fez só totais, a gente fez o perfil, foram utilizados 49 padrões. Na noz xixá, 14
foram identificados, né? Nem todos foram quantificados, porque muitos não puderam ser quantificados, foram identificados, mas estavam abaixo do limite de quantificação, e 15 compostos diferentes fenólicos aqui na casca, não é na pelezinha, essa casca mais externa, né? Então, a gente tem aqui na noz esses 3 compostos, o ácido elágico, o ácido ferrúlico e o protocatecaico, né? Que acho que eu escrevi ele aqui errado. São ácidos fenólicos, protocatecúico, na realidade. Eles são ácidos, todos eles são ácidos fenólicos e estão presentes na noz, né? Então, foram 14 na noz e 15 na casca. Bom, esses resultados todos que eu apresentei aqui para vocês, todos os detalhes em relação ao material e métodos, né, eles estão mais detalhados aqui nessa publicação de 2018. Esse trabalho foi publicado na Food Research International, a respeito da xixá. A outra matéria-prima que a gente queria abordar seria a sapucaia, e aqui é bastante interessante essa castanha, porque aí ela aparece nesse pote, né? Ela vem guardadinha no pote, o pote cai da árvore e também abre, né? Esse pote e fica disponibilizado a castanha para os animais comerem, né? No Brasil ela é conhecida como sapucaia, castanha de sapucaia, sapucainha, papo de anjo, pau de cachimbo, fruta de cotia, marmita de macaco ou monkey pot. E ela tem esse formato bem interessante aí, e é uma árvore que é nativa da Amazônia, né? Não vai aparecer só na Amazônia brasileira, vai aparecer em outros países da América Latina também. Vocês veem aí que a árvore, ela é muito, muito grande, né? Uma árvore que pode chegar a quase 30 metros, tem as folhas, né, que depois da maturação aí ficam com essa cor rosa, e as flores bastante com essa púrpura, né, com essa coloração púrpura muito bonita, e o tronco que tem 50 a 70 centímetros de diâmetro, e tem esses cortes aí, né, verticais aí no tronco dessa árvore. É uma árvore bastante bonita. Então, a gente vai ter essa árvore aparecendo aonde, né? Na Colômbia, em países da América Latina, na Colômbia, Peru, na Guiana, Suriname e Venezuela, além do Brasil. No Brasil, na realidade, apesar dela ser nativa do Amazonas, ela pode aparecer desde o Amapá até Santa Catarina. E então, vai passando por várias regiões ali, né? Norte, Nordeste, Sudeste e também o Sul do Brasil, né? Aqui a parte de composição, né? É uma castanha também muito rica em lipídios. Aqui vocês já veem que a quantidade de lipídios mais que dobrou em relação à xixá. Nós temos aí quase 60%, com 23 de proteínas, né? E uma quantidade de carboidratos aqui bem menor. Então, na medida que eu aumento ali a quantidade de lipídios, vai diminuindo bastante a quantidade de carboidratos. E a gente tem aí uma castanha que é muito rica em minerais e vitaminas. Nesses ácidos graxos aí, 80% são insaturados, né? E essa proteína também que tem uma riqueza grande de aminoácidos, daqueles que a gente considera essenciais. Então, a partir dessa matéria-prima, a gente obteve aí o óleo, né? Foi objeto de estudo a noz integral aí, né? Como aparece aí no slide para vocês, as cascas, que é a parte mais externa, a torta da castanha e o óleo da castanha de sapucaia. Então, todas essas frações foram estudadas, né? Então, na questão das nozes, a gente tem aqui nozes, a gente estudou nozes do norte e do sudeste. Então, essa amostra B,
que aparece aí nos resultados, que é sempre a B1, né, veio aí do Sudeste, veio da Universidade Federal de Viçosa, na realidade. Um professor lá da Universidade Federal de Viçosa que mandou para a gente essas amostras. E a Embrapa Norte que mandou as amostras lá do Piauí. Então, foram duas regiões que foram estudadas. E a gente vê aí um resultado muito interessante aqui, que elas vão ser completamente diferentes em termos de composição nutricional, dependendo da localização geográfica. Então, na questão de lipídios, a gente já tem aí uma concentração bem menor para a amostra do Sudeste, e uma concentração maior para as amostras lá do Norte, né? Bom, em termos de lipídio seria isso. Temos as proteínas aí, como a gente tem menos lipídio, né? Na amostra do Sudeste, nós vamos ter uma quantidade maior de proteínas. Temos fibras, são ricas em fibras, e, obviamente, como essa quantidade de lipídios é grande, a gente vai ter um valor energético total bastante elevado para essa castanha. Não dá para chamar de light como a xixá, então, né? E aí a gente tem os resultados também para a torta, né? Quando a gente fala de torta, o que vai acontecer? É um resultado bastante esperado, nós vamos estar retirando lipídios, né? Com a extração do óleo, então nós vamos diminuir lipídios e aumentar a questão de proteína. Na realidade, isso aí foi obtido com prensa hidráulica e a gente não estava focando em rendimento. Obviamente que é possível fazer isso aí render muito mais, né? Não era o objetivo do trabalho obter um maior rendimento, a gente já está repetindo esse processo para conseguir rendimentos, a gente já consegue fazer a extração dessas castanhas com quantidade bem abaixo de 10% de lipídios aí, né? Mas a gente vai retirando lipídios e aumentando a concentração de proteína de carboidrato, né? E na medida que a gente tem menos lipídios ali, a gente vai também diminuindo o valor energético total dessa fração, dessa matéria-prima. Então, sobre isso, sobre o seu assim, rendimento, não existe como, né, Jane? O ponto para mim é o seguinte: mesmo que você extraia mais ou menos, né, assim, o fato de ser uma extração assim, né, mecânica, então o seu óleo vai ser né, igual sempre. O que eu acho um pouquinho mais assim, difícil o que você já fez com as suas ali, tortas, né? Porque, assim, extraindo menos óleo ou extraindo mais óleo, você mudou a sua torta ali também. Isso você fez alguma coisa disso também ou não? Olha, Renato, o que não aparece aqui realmente são coisas que estão sendo feitas, né? Então, a ideia é partir para a aplicação agora dessa torta, mas a gente já sabe que é perfeitamente factível, tá? Essa torta pode ser utilizada e, claro, é aquilo que a gente falou antes, né, Renato? Quando a gente obteve aqueles resultados foram aleatórios. Por quê? Porque a gente não estava focando na questão específica. No momento em que a gente focar nessa questão, o que o Laércio está conseguindo agora na torta dele é totalmente diferente desses resultados, tá? E aí, obviamente, a gente vai ter possibilidades de usar de maneira diferente. Por exemplo, uma torta que eu consigo um rendimento melhor, com menos óleo, eu vou ter mais possibilidade de produzir, sem tanta dificuldade, um leite, porque a quantidade maior de lipídios no leite pode ser uma desvantagem, tá? Para estabilizar essa gordura nesse leite, né, em termos depois de até dividir de prateleira, não para obter a gente consegue tranquilamente, mas depois para trabalhar com esse leite e para manter esse leite, né? Então, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, Renato, dependendo do qual objetivo final que tu coloca, mas é plenamente factível. Não posso te dizer nada, porque a gente está ainda no plano ainda de não, sim, projeto, com certeza. de Mas ideias. então, o ponto importante, não sei se é uma dica ou não, é que você tenha
você tem um nível meio, assim, né, uniforme, assim, de óleo, lá na torta. Eu acho que é o Sim. ponto mais importante. Você não pode um dia ter uma torta com 20, com 30% de óleo. Não. Então, isso é uma coisa super importante até para os próximos passos, né? Então, quando eu Sim, sim, falei nível de óleo na padronização. torta, Sim, precisa padronizar, porque é, sim. é, é aquilo que você estará usando para fazer as outras, né, extrações, obtenções. Perfeita a tua colocação, perfeita. Essa padronização, ela é essencial. E depois que a gente estabelece o objetivo, o passo seguinte é a padronização. Mas a gente já tem, a gente já está trabalhando nas variáveis que interferem, né, como tu sabe, né, de preparo dessa amostra para ser extraída, né, e na quantidade de extrações que a gente precisa fazer também. Né? E Porque a outro gente ponto. uma das dificuldades, Renato, que eu até, talvez tu possa me ajudar aqui agora, vou te pedir ajuda, é que a gente tem pouca matéria-prima. Por quê? Uma das dificuldades de estudar essas novas matérias-primas. A gente consegue, mas não consegue volume. Como a gente não consegue volume, a gente não consegue trabalhar nem com os expeller de Sim. planta piloto, porque eu preciso, no mínimo, 50 quilos para colocar numa planta piloto. Eu não tenho essa quantidade de amostra. Eu preciso trabalhar no MUC. Na hidráulica mesmo, no né? laboratório, tá todo mundo, ninguém vai para academia, todo mundo vai para o laboratório de óleos, e sai de lá um espetáculo. Tá, outro ponto só que, né, eu vi aí, tá, isso está super importante, é que, sim, né, você precisa estudar os óleos extraídos mecanicamente. Não tem lógica se amanhã você fiz uma extração com hexano e vou estudar o óleo. Não, né, ali é só para teor de óleo mesmo, porque não vai ser esse óleo que vai ser usado lá na frente, e sendo óleo extraído com hexano ou com alguma outra coisa, não vai, logicamente que você já vai ter outros compostos que são diferentes. Então, sim, tem que extrair mecanicamente. Um ponto é que, só uma última coisa, é que um ponto que você falou, talvez em alguns casos, por ter muito lipídio, e provavelmente você não tem muita ali, né, casca, tá? Provavelmente você vai ter dificuldade de fazer extração via expeller, que é prensa contínua, tá? Porque, né, ele precisa de lipídio, mas precisa de casca também. Então, é caso a caso, quanto tem de lipídio, quanto tem ali de casca, senão você vai voltar para a prensa assim, hidráulica. Só uma dica que nem tudo se consegue via expeller também, tá? Mas meus parabéns. Com certeza, a tua colocação é bem interessante, aí a gente já entra na parte de processo. No que tu falou, o hexano aqui, o Soxlet, quando a gente usou, foi só para a questão de comparação. Por quê? O nosso projeto, ele está todo montado, o nosso projeto Guarda-Chuva Maior, que foi aprovado pelo Print CAPES, né, que é um projeto de internacionalização do programa de pós-graduação, na questão da sustentabilidade. Né? Perfeito, Então, perfeito. É tecnologia limpa, nós não queremos nenhuma, nós até usamos a tradicional para comparar, não para explorar. Nós queremos explorar a tecnologia limpa. E a partir do coproduto, assim, o óleo, ai que bom, tiramos o óleo, e o óleo não tem problema, o óleo é gourmet, ele já tem uma utilização... Óleo de mesa. Né? A gente não precisa falar dele, né? Não. Tá ótimo, o que conseguiu, ele já tem um valor agregado imenso por essas características, né, de vinho dessas castanhas. O restante é que a gente tem um foco, então, tecnologia limpa e coproduto. São essas duas palavras-chave do nosso projeto Guarda-Chuva. Eugênie, na estabilidade do óleo, você chegou a trabalhar com homogeneizador de pressão para diminuir o tamanho de partícula e estabilizar? Olha, não fizemos isso. Isso aí é uma... Ajuda bem, ajuda muito. E aí você pode trabalhar com uma parte maior de lipídio. Essa é uma ideia que realmente a gente não tinha, não estava dentro do nosso escopo, mas é uma coisa para o futuro também, que a gente pode fazer. Tu está trabalhando com isso, Marilene? Eu trabalho com isso, né? Eu estou
Eu tô com a Embrapa com uma nanoemulsão de carnaúba e encapsulando o óleo essencial dentro, para você tirar os fungicidas aí, Mazalil da vida. Ai, Marilene, nós vamos falar em box, hein? Opa! Eu já vou pegar o teu contato, porque tu já vai estar na lista daquelas Opa! parcerias. Na próxima apresentação, tu já está junto. Nosso laboratório está aberto para vocês. Eu tenho um homogeneizador de pressão lá, de laboratório, dá para você fazer teste. Porque a gente precisa, quando a gente fala dessas, né, tecnologias, a gente precisa das parcerias, porque, obviamente, o laboratório de óleo não comporta tudo isso que é impossível sem as parcerias. A gente monta as parcerias, faz os trabalhos e toca para frente. Até a parte dos fenóis, você pode fazer nanoemulsão disso daí. Sim, a gente tem... secar. As nanoemulsões, a gente só não estava pensando nessa tecnologia, né? Mas a gente já tem o projeto de nanoemulsões, tá, Marilene? Dá para fazer com pressão ainda e depois passar pelo homogeneizador de pressão. Aí você tem assim, uma emulsão muito estável. É isso aí. Parabéns, viu, pela pesquisa. Jane, quanto de margarina, qual é a porção de margarina que a gente teria que consumir para aproveitar essa quantidade de fitoesteróis? Neila, os estudos falam em torno de 30 gramas por dia, tá? Isso significa que tu vai ter que comer uma torradinha, né? No mínimo, uma torradinha de manhã e uma de noite, ou as duas de manhã. O importante é que tu tenha as 30 gramas, tá? E, obviamente, nessa margarina, né? A margarina funcional, com adição dos fitoesteróis, né? E tem atividade. Sabe que ela falou? Pessoas que não conseguem perder peso? A questão do perder peso é a questão do magnésio. Muita gente que tem dificuldade, que tem metabolismo mais lento, não está ingerindo uma quantidade de magnésio adequada na dieta. Porque esse mineral é cofator para enzimas do metabolismo. Aí as enzimas vão trabalhando, as enzimas não, né? As enzimas, na realidade, elas não têm o magnésio, tem menos magnésio, o trabalho é mais lento, né? Não vai ser metabolizado, então, mas é outra questão. Aqui com a Neila, realmente seria 30 gramas, e aí, Neila, de 10% a 15% de redução, tá? Está muito estabelecido já, não tem mais dúvida. Aquela margarina não é margarina, é remédio. Eu vou pôr esse fitoesterol na manteiga, mas é contra a lei, mas eu vou colocar. Mas depois, primeiro coloca, depois a prova. Tá. Depois eu te mando a prova para você analisar, Jane. Beleza. E eu vi uma pergunta sobre selênio. Alguém me perguntou sobre se o selênio é tóxico. Ela falou isso aqui no chat, Jane. Ela já saiu? Não, ela está aqui ainda. Na realidade, o selênio, ele é necessário, mas a diferença do selênio entre toxicidade e efeito benéfico é a dose, tá? Então, eu coloquei ali na apresentação a dose diária recomendada. Saiu do recomendado, começou a entrar em níveis tóxicos. No norte, a gente tem, em castanhas que vêm do norte, normalmente uma quantidade de selênio maior, já foi observado isso na literatura, tá? A gente confirmou esse dado com a sapucaia. Por quê? Por uma questão de solo contaminado. O selênio não é da planta, ele vem do solo contaminado. Se a árvore está num solo que está contaminado, a planta, ela incorpora isso no metabolismo e a castanha vai sair com teores maiores. Aí tem que realmente cuidar, tá? Aí é impossível a gente saber tudo, porque teria que ser uma fiscalização, né? Ou uma delimitação de áreas muito poluídas, por exemplo. Essa é outra questão que agora esse Covid está nos trazendo, né? A questão ambiental, né? A utilização do meio ambiente de forma massiva, né? Que a gente está fazendo, vai nos trazer muitos problemas aí daqui para frente. Oi, professora. Oi, tudo bom? Tudo, aqui é o Magnor.
Eu queria ver com você sobre a questão de avaliação sensorial desses óleos que você fez extração, né? Porque você comenta da aplicação, de repente, num produto como ingrediente, por exemplo, de margarina, daqui a pouco até numa maionese, alguma coisa nesse sentido. Além das questões nutricionais, vocês fizeram uma avaliação sensorial para ver se isso vai entregar alguma nota final no produto? Olha, Magno, na realidade, a gente fez a aplicação em margarinas, foi uma parceria com a Bung, tá? Essa margarina foi produzida na planta piloto aí de vocês, né? Naquela época, e nós tínhamos uma parceria com o Laboratório de Análise Sensorial da Unicamp, e nós tivemos problema com o envio de amostra dessas amostras. E teve um problema lá, nós não conseguimos os resultados, tá? Eu acredito, Magno, que, assim, é uma coisa que eu acredito, mas eu não posso dizer porque a gente não comprovou, que não haveria nenhum problema, sabe por quê? A quantidade adicionada foi em torno de 1.000 ppm. Pouco, né? 1.500 ppm, mesmo sabendo que a casca é adstringente. Porque os são adstringentes, mas claro, se tu está comendo uma noz e come aquela película intermediária, né, da noz pecana, no caso, que a gente usou, tu vai sentir adstringente. Agora, colocando o extrato aquoso, o nosso extrato não era nem alcoólico, era aquoso, feito com água. Uma concentração máxima de 1.500 ppm, isso foi comparável com o de alecrim, hein? O resultado bateu com extrato de alecrim comercial. A prova forneceu na época, para a gente fazer a comparação. E foi melhor que o BHT, tá? Que aí é a cereja do bolo. Os nossos resultados foram melhores que o antioxidante sintético adicional. Ótimo, e é natural, né? É uma pegada que a indústria gosta bastante, né? E assim, ó, lado, assim, não é coproduto, tá? Isso é queimado em caldeira. É jogado, é lixo orgânico. Eles ou queimam ou descartam. Em uma pequena, ínfima quantidade, produzido, embalado, não produzido porque já está pronto, né? Embalado para fazer chá. O que o pessoal faz? Coloca no chimarrão. E toma como chá, com aquela água quente, faz um extrato ali, e esse chá tem atividade antioxidante, e nos estudos, pelo menos, mostrou atividade até anticâncer. E legal. Antioxidante para fumaça de cigarro, para dano causado pelo álcool no fígado, etc, etc. Então, assim, ó, realmente é uma parte da nossa pesquisa que tem uma ligação emocional. Certo, obrigado. Fala até com emoção dessas coisas. Jane, tem uma pergunta no chat, se quiser dar uma olhada. Eu abri o chat e tem bastante coisa aqui. Lá embaixo, lá por último, pode ir. Agora, os modelos ideais, a gente tem os modelos, olha, a gente não tem, para estudo da toxicidade, eu não posso falar do estudo de toxicidade, porque a gente não fez esses estudos, não tem, e eu não tenho conhecimento, não é minha área, toxicologia, então eu realmente teria que passar né, alguém da parte de toxicologia teria que fazer esses estudos para nós. Tá? Isso eu não consigo responder mesmo. Os mitos... tem uma pergunta aqui que eu gosto, mas essa a Gisele vai ter que me convidar para dar outra palestra, que é sobre óleo de coco, tá, Gisele? Vou pensar. Se mais gente pedir sobre óleo de coco, eu fico um dia aqui. A Gisele vai fazer um workshop de óleo de coco. Pode ser, podemos fazer, sem dúvida, porque não, se o pessoal gosta, estamos aí. Vai ficar para a próxima. Mais alguma dúvida, alguma pergunta para a professora Jane? Tem gente que quer óleo de coco, vamos preparar essa. Então, eu vou pedir uma gentileza aí do pessoal, já que está todo mundo ainda... Mas me vê, então eu não sei o que está acontecendo aqui. Não tem problema, não está acontecendo nada. Só está acontecendo aqui, tá? Está acontecendo comigo. Se vocês puderem só abrir o microfone de vocês não vão
precisar falar nada, mas se todo mundo puder abrir o microfone. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Por favor. A gente vai se acostumando aí com o canal. Para quem ficou até agora, eu vou fazer bem rapidinho. Eu só vou compartilhar minha tela com vocês, eu quero só mostrar o trabalho que a SBOG está desenvolvendo agora, que isso inclui essas palestras online que nós estamos, que na realidade é um projeto que a gente acabou criando em razão do coronavírus, tá? Em razão do Congresso de Óleos e Gorduras, que não foi, que não aconteceu esse ano, tá? Mas, assim, o que está acontecendo? Nós acabamos começando esse projeto, tá? Para quem não sabe, a SBOG é uma sociedade sem fins lucrativos, o principal objetivo dela é a difusão do conhecimento. Então, não teve um evento presencial, então está tendo a forma online. Então, essa forma nova, digamos assim, de poder fazer a difusão do conhecimento e atender até a maior parte, digamos assim, das pessoas dentro da área de óleos e gorduras do Brasil e do mundo, né? Porque nós não temos só o pessoal aqui do Brasil. O que eu estou compartilhando agora com vocês é essa parte aqui do nosso canal do YouTube. Quem quiser ter acesso às palestras da SBOG, todas as palestras que são gravadas, elas são publicadas posteriormente no canal do YouTube. Elas vão estar disponíveis apenas para quem estiver inscrito no canal. Então, quem tiver interesse, se inscreve no canal, que vocês vão receber por e-mail as informações quando tiver um novo vídeo disponível no canal. Então, acessem, já que é de interesse de vocês, óleos e gorduras, então, vamos lá abraçar essa causa aí com a gente, tá? Sobre as palestras de hoje, tá? Todas as empresas, instituições e universidades estiveram presentes. Talvez a gente não consiga ler todos aqui, mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia das empresas que estão aqui com a gente. E aqui, nós tivemos 73 pessoas cadastradas de São Paulo e Santa Catarina, foram os 2 estados que mais participaram. Obrigada, pessoal, acho que é isso. Jane? Muito obrigada, eu que agradeço de novo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvir tantas vozes que eu conheço, né, e estar nesse encontro virtual, que já é uma coisa maravilhosa. Então tá, gente, obrigada mesmo, tá? Jane, obrigada. Um beijo. Obrigada, Joyce. E já vai... Obrigada a todo mundo, gente. Obrigada. Já vai preparando a palestra do óleo de coco, tá? Tá, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.